Olha aí, pessoal, a Dilma Rousseff, sim, você se lembra dela, nossa ex-presidenta, não é? Ela agora, você sabe muito bem, é presidente do NDB, que é o novo Banco de Desenvolvimento, que é o banco dos BRICS, né? Sabe-se lá por qual motivo essa mulher, que não tem a menor competência para o cargo, obviamente, foi parar lá, não é? Mas a verdade é que Dilma Rousseff, então, deu mais uma de suas declarações, mais uma de suas dilmadas a respeito do PIB dos países desse bloco econômico, desse BRICS aí, que é um bloco econômico, entre muitas aspas, é mais um grupo de países do que qualquer outra coisa, e ela afirmou que o PIB dos BRICS já superou o PIB do G7, que é o grupo lá dos 7 países mais desenvolvidos do mundo e tudo mais, né? O que obviamente é falso, isso aí realmente não procede. Ela usou aqui uma maquiagem numérica para chegar nesse dado. Então vamos conversar aqui sobre o que a Dilma Rousseff falou, qual é a realidade do PIB desses países e se faz algum sentido realmente considerar os BRICS nesse sentido, nessa ordem aí de comparação com outros grupos de países, se a coisa realmente faz algum sentido prático, se realmente procede esse tipo de comparação. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa afirmação dela foi feita ontem, terça-feira, estou gravando isso aqui na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, não é? Então, a Dilma afirmou, nessa ocasião, então, discursando ali e tudo mais, ela disse que o PIB do pessoal do BRICS, dos países do BRICS, já superou o G7. G7 que é formado aí pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da União Europeia, né? Então, o PIB do G7 aqui seria na ordem de 30,8%, e o PIB dos BRICS seria de 31,5%. Aliás, isso aqui é a representatividade em relação ao PIB mundial. Então, de toda a riqueza mundial aí que o PIB supostamente representa, 31,5% disso está nos BRICS e 30,8% está lá nos países do G7, né? Isso aqui falar nesse evento em Dubai, que a Dilma participou ali e tudo mais, né? Que é um evento ali dessa questão desse pessoal do setor financeiro, bancário, etc, né? Só que, na verdade, o cálculo que a Dilma usou aqui não é o cálculo oficial do PIB, e aí que está a grande história, a grande distorção nesse caso, né? Na verdade, a Dilma aqui usou um sistema conhecido como PPC, que é a paridade do poder de compra, né? Ou PPP na sigla em inglês, né? Então, isso aqui, ao invés de simplesmente converter os valores do PIB para dólar, usando uma taxa de mercado aí, usa-se uma combinação de vários fatores em relação ao PIB e a paridade de compra, porque existe aí moedas que têm um diferente poder de compra e, a depender do país, uma mesma quantidade em dólares, por exemplo, eles trazem aqui 100 dólares como uma forma de comparação, 100 dólares compra uma determinada quantidade de itens no país, mas não compra essa mesma quantidade em outro país. Então, eles tentam fazer essa aproximação com base no poder aquisitivo, no poder de compra da população daquele país e fazem um ajuste do PIB com base nisso. E usando essa metodologia aí que não sei exatamente se realmente isso aqui importa, se isso tem algum impacto no fim das contas, mas ela chegou nesse patamar, então, de que os BRICS superaram o G7. Então, né? E aí, de acordo com a Dilma Rousseff, aqui não é uma informação direta lá do FMI, ela afirmou, né? A Dilma Rousseff afirmou aqui que o Fundo Monetário Internacional declarou já que até 2028 esses países aí vão representar de 35% a 40% do PIB global, enquanto que a participação do G7 vai cair para 27,8%, né? Então, o ponto é o seguinte, ninguém sabe como a Dilma chegou nesse número para falar a verdade, né? O BRICS, você sabe muito bem, é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como os membros principais aí, né? Que são os BRICS e tudo mais. Só que tem vários países em processo de admissão para entrar nesse grupo econômico, aí, nesse bloco econômico, né? Que é a Arábia Saudita, Egito,
Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, né? Então, ninguém sabe muito bem se a Dilma somou os 5 países iniciais do BRICS, que formaram o BRICS ali no primeiro momento, né? A África do Sul entrou depois, mas logo na sequência, então ela é membro fundador também, considerada assim. Então não se sabe se ela usou esses 5 países apenas ou se ela considerou todos esses que ainda vão entrar, né? Cálculo da Dilma Rousseff, a gente não sabe muito bem aí como que ela chega nesses números que ela tira da cabeça dela de fato, né? Então, na medida que vai entrando mais países nesse grupo, a tendência é que a participação desse grupo no PIB mundial cresça, né? Afinal de contas, é um integrante novo ali, não dá para você comparar o passado com o presente com circunstâncias tão diferentes, né? Mas aqui tem um número efetivo da participação no PIB, tanto do pessoal do G7 quanto do BRICS, para mostrar que a Dilma Rousseff não sabe absolutamente nada do que ela está falando, sem dúvidas, né? Então você pode ver aqui por esse gráfico que demonstra aqui nessa linha azul clara o PIB global, né? A evolução do PIB no mundo todo, de 2000, isso aqui é de 2000 para cá, ou seja, neste milênio, neste século aqui, né? Em laranja tem o PIB do G7 e em azul tem o PIB aqui dos BRICS, né? Então você pode ver que, diferentemente do que a Dilma afirmou, o PIB dos BRICS não ultrapassou a participação, né? Não ultrapassou a participação do G7 no PIB mundial, está bem longe disso ainda, 17%, 18% de distância aqui, né? Tudo bem. Tem crescido com consistência a participação dos BRICS na consolidação do PIB mundial, isso sem dúvidas, né, os números demonstram isso inclusive, mas a verdade é que a distância está muito grande ainda. Pode ter diminuído, mas ela ainda é relevante, é substancial, né? Você pode ver nesse gráfico de rosca aqui, inclusive, que essa parte azul, que é a participação do PIB nos BRICS, esse gráfico fica mais interessante de ver, inclusive. Você pode ver que realmente aqui essa participação tem se tornado maior ao longo dos anos, né? Conforme o tempo vai passando, isso aqui vai aumentando dentro do PIB mundial, mas falta muito para chegar no patamar que a Dilma Rousseff afirmou, né? Essa é a verdade, essa é a circunstância. Tudo bem, que a Dilma Rousseff não fala nada que presta, nada que se subscreva, a gente sabe disso muito bem desde a época em que ela era ministra da Casa Civil do Lula. Você lembra disso? Pois é, né? Antes de ser presidente aqui no Brasil. Então, ou era ministra da Casa Civil, ou antes foi ministra de Minas e Energia, alguma coisa assim, né? Participou do gabinete ministerial do Lula, esse é o ponto. E, de fato, a Dilma Rousseff fala um monte de bobagens, um monte de coisas assim, sem sentido, que não se sabe de onde que ela tira essas informações. Contudo, tê-la nos BRICS, ali no Banco de Desenvolvimento dos BRICS e tudo mais, não representa um grande problema no final das contas, porque esse banco não é grandes coisas no final das contas. Tudo bem, os países têm que colocar um dinheiro ali e tudo mais, mas o pessoal não leva isso muito a sério, nem é um banco muito conhecido, nada disso. Tudo bem, a gente entende que a ideia por trás da criação de um banco comum dessas nações que compõem o BRICS é ter aí um banco mundial, um banco central europeu, um FMI, alguma coisa nesse sentido, obviamente da terceira ou da quarta divisão, porque é um banco que não tem muita relevância, tanto que aceitaram a Dilma Rousseff como presidente, como um cargo desses, né, de alto nível aí numa instituição financeira, aceitaram apenas por isso então, né. Agora sobre os BRICS, sobre essa ideia aí desse bloco econômico, de uma nova ordem mundial e tudo mais, né? A verdade, né, todo mundo já sabe disso, mas é sempre interessante lembrar, é que o BRICS não significa absolutamente nada. Não há qualquer tipo de acordo entre nações, entre países, não há tratados vinculantes que obriguem aí a haver uma suspensão de barreiras tarifárias, uma área de livre comércio, uma área de livre circulação de pessoas, nada, por exemplo, do que acontece na União Europeia, né? Que tem uma moeda única, tem um banco central, tem uma circulação livre de indivíduos pelos países membros, né? Então, realmente, o BRICS não tem absolutamente nada disso. E aí, é fácil você chegar numa participação do PIB mundial juntando países, né? Você não tem compromisso nenhum no final das contas, então você pode colocar mais um monte de gente nessa conta que a participação vai subir muito mais. Mas trata-se apenas de uma agremiação de países, um grupinho, onde eles fazem reuniões eventuais,
fazem a defesa aí de suas violações de direitos humanos, fazem aí a sua apologia à guerra, à invasão de outros países, coisas nesse sentido, mas não tem nada prático, nada palpável, nada que de fato vá se reverter em algum tipo de benefício para os países membros, para o grupo como um todo, para as populações desses países aí, né? Enfim, a maior parte dessa participação aqui do PIB dos BRICS na economia mundial se deve à China e à Índia, né, que são dois grandes gigantes. A China é o segundo maior país do mundo, a Índia está crescendo muito com consistência, deixando o Brasil para trás, essa é a verdade, né? Então, desses países que compõem os BRICS, China e Índia estão puxando o crescimento aí, estão puxando a participação na economia mundial, né? Os outros países aí, sem dúvida, ainda estão patinando bastante. E de todos esses que vão entrar aqui, né? Tudo bem, a Arábia Saudita, que de fato tem algum potencial por conta do petróleo e tudo mais. A Argentina já falou com o Javier Milei que não vai participar dessa bobagem do BRICS aqui e tudo mais. Só que os outros aqui não acrescentam nada, esse é o grande ponto, né? Então, na prática, o BRICS é um alinhamento ideológico, não é um alinhamento econômico. Esses países que compõem o bloco têm economias muito diferentes, práticas econômicas muito diferentes. Não há um alinhamento nesse sentido, há apenas um alinhamento ideológico, e é o grande problema dessa história. O Brasil junto aí no timinho, na turminha da Rússia, da China, agora do Irã também, países que comprometem de sobremaneira os direitos humanos em seu território e também em território alheio. E é isso aí, o Brasil está junto de fato dessa turma, né? Então a grande vergonha mesmo não é a Dilma Rousseff falar esses números tirados, sabe-se lá de onde, mas é sim o Brasil fazer parte desse bloco econômico dos párias mundiais. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.